Todo mundo, em algum momento da vida, já aprendeu a regra de 3. Se temos grandezas proporcionais, podemos montar aquele esqueminha manjado. Se tal número está para tanto, então isso está para x. E aí é só multiplicar cruzado. Nós sabemos que isso funciona. Já resolvemos vários problemas com a regra de 3, mas por que ela funciona? Como que escrever esses risquinhos entre os números equivale a montar uma equação matemática normal? O princípio por trás da regra de 3 é simples, mas extremamente poderoso a ponto de ter sido usado para a criação das fórmulas da física e química que conhecemos hoje no ensino médio. Tudo começa com a palavra proporcional, a condição para o uso da regra de 3. Matematicamente, a relação de proporção entre duas grandezas se escreve assim: A é proporcional a B, em que esse peixinho é o símbolo de proporcionalidade. Essa relação significa que, quando A aumenta, B aumenta junto, e se A diminui, B também diminui, e vice-versa. Porém, eles não são necessariamente iguais. Essa mesma ideia também pode ser escrita usando o sinal de igual, o que nos permitirá usar a álgebra que estamos acostumados, mas fazendo um ajuste. Se A é proporcional a B, então A é igual a B vezes K, em que K é uma constante de proporcionalidade. A existência desse K serve justamente para impedir que A seja sempre igual a B, mas ainda mantendo a relação de proporção. E ser uma constante significa ser literalmente qualquer número, tipo 2, 4π sobre 3, 0,08 ou 6 vezes 10 na menos 11. Então, num exemplo, eu posso escrever milhas é igual a quilômetros vezes K, em que K, nesse caso, é 1,6. Ou então que o volume de uma esfera é igual ao raio ao cubo vezes K, em que dessa vez K é igual a 4π sobre 3. Porém, tu pode estar pensando: quando usamos a regra de 3 não aparece K nenhum. E aí, pessoal? O que é verdade, mas tu tem que levantar a mão antes de falar. Já sabe as regras, né? Eu vou ter que tirar de sala. Vamos fazer um exemplo para ver como a igualdade que eu apresentei se relaciona com a regra de 3. Probleminha que eu acabei de inventar. Se 2 pizzaiolos cozinham 5 pizzas num tempo t, então 4 pizzaiolos cozinham quantas pizzas nesse mesmo tempo? Nesse cenário, podemos usar a intuição e perceber que quanto mais pizzaiolo, mais pizza, e quanto menos pizzaiolo, menos pizza. Então são essas as duas grandezas proporcionais. Portanto, pizzaiolo é proporcional a pizza. E como vimos, pizzaiolo é igual a pizza vezes K. Botando as informações na mesa, temos que 2 pizzaiolos é igual a 5 pizzas vezes K, e que 4 pizzaiolos é igual a x pizzas, o que queremos saber, vezes K. A jogada de mestre agora é pegar as equações lado a lado e as dividir. Com isso, o K some, e temos uma equação com apenas uma incógnita. E é aqui que encontramos a regra de 3. Se fôssemos resolver por regra de 3, iríamos fazer esse esqueminha com os risquinhos, que exatamente equivale a essa igualdade, só antes de multiplicar cruzado. Agora que entendemos a origem da regra de 3, nós podemos identificar quando ela falha, mesmo em alguns momentos em que as grandezas em questão pareçam proporcionais. A definição matemática de proporção só ocorre quando as grandezas são da forma uma é igual a outra vezes algo e nada mais. Se tiver algo somando, aí já não são proporcionais. Um exemplo disso é a conversão de temperaturas, do Kelvin para o Celsius. Quanto mais Kelvin, mais Celsius. Por isso eles parecem proporcionais, mas não são, uma vez que a relação entre eles é dada por somar ou subtrair 273. Assim, não tem como usar a regra de 3 para converter temperaturas.
Outra utilidade desse conceito é a de construção de fórmulas para física. Lembra da lei de Hooke? A da força da mola? O que ele fez foi fazer experimentos e ver que a força que uma mola fazia era proporcional à deformação dela e nada mais. Então ele só tacou uma constante para formar a igualdade e assim nasceu a equação. Outros exemplos que dá para usar a proporcionalidade são as fórmulas da força elétrica, da força da gravidade e da calorimetria. Todas usam a mesma ideia de multiplicar as grandezas que influenciam uma nas outras e meter uma constante para certificar a igualdade. O mesmo princípio que originou a regra de 3, que é um mero dispositivo para fazer continha no cotidiano, deu à luz a inúmeras equações muito bem fundamentadas que tem por aí. Eu, pelo menos, acho isso bem bizarro. Bom, eu vou minto. Tchau.